E aí galera, bem-vindos ao Curta Matemática. Vamos a mais uma nova aula. Vamos mudar aqui, né, para caneta. E o que a gente vai falar hoje, galera? Hoje nós vamos falar sobre funções definidas por várias sentenças. A nossa aula número 30 e a nossa primeira aula sobre esse conteúdo. A aula de hoje é bem simples, bem introdutória, não tem muita dificuldade. É apenas realmente para dar uma primeira noção sobre esse assunto, que também não é complicado. Então vamos começar. Como é um assunto que não é muito complicado, eu já vou fazer por exemplo, que vai ficar bem mais simples a explicação. Então vamos pegar o exemplo de um rapaz que trabalha como funcionário de uma empresa de vendas de carros. E o salário dele funciona da seguinte maneira. Se ele vende 5 carros ou menos, ele tem um salário mensal de R$1.000. Ok? Então o salário dele, por qualquer quantidade, só por estar trabalhando lá, o CLT, né, a carteira de trabalho, ele ganharia os R$1.000. A partir disso, quando ele vende mais do que 5 carros, ele ganha uma comissão de R$300 por cada carro vendido. Queria eu ganhar essa comissão, né, galera? Escrevendo matematicamente, temos, vamos aí, 1.000, se x é menor ou igual a 5, porque se o x, o que é o x aí? X é o número de carros que ele vende. Se o número de carros que ele vende for menor que 5, ele ganha só 1.000. E se for superior a 5, ele vai ter aí um bônus de 300. Então, não sei se eu vou perceber a ideia. Você vai ter o 300, ou seja, por exemplo, ele vai ganhar 1.000. Não importa quantos carros ele venda. A partir de 5 carros, a partir de 5, quando vender 6 carros, então ele já vai ganhar R$300 pelo sexto carro. Então aqui já vai ter um 1 aqui. Quando ele vender 7 carros, o x vai ser igual a 2. Ok? Então, isso significa que uma única função, nesse caso, a função salário do rapaz, é definida por mais de uma sentença. Lembrando que, como aqui é um exemplo, nós podemos definir as duas formas. Ou falar que aqui o x seria igual a 6, ou como eu falei, que seria igual a 1, porque é mais para explicar. Então, nesse caso, para facilitar, vamos deixar no 5, no x mesmo. Então, eu falei 1, na verdade seria 6. E eu falei se fosse 2, em vez de 2 seria 7. Então, se ele vendesse 6, aqui seria x igual a 6. E se ele vendesse 7, aqui seria x igual a 7. E aí a gente acaba considerando que ele também ganha comissão pelos carros que ele vendeu anteriormente. Ok? Então, seguindo, espero que tenha dado para entender. Agora vamos construir o gráfico dessa função. Então, o que acontece? Perceba o seguinte, nós temos na verdade duas funções, que não são funções, são uma função e são duas sentenças, por isso que é o nome do conteúdo, função definida por várias sentenças. Então a gente faz primeiro, vamos fazer passo a passo, faremos o gráfico de uma das funções, como aqui o caso são só duas, da primeira até o x determinado, ou seja, lembra lá, qual era a nossa definição? R$1.000 com x menor ou igual a 5. Ou seja, o nosso x limite vai ser 5. Então, o que nós temos? Y igual a 1.000, que é a função, a primeira. Então, teríamos isso. Vamos, aqui ó, aqui está o nosso 5. Como lá nós temos o valor menor ou igual, então aqui seria um pontinho fechado, né? Então, ela realmente iria até aqui no 5. Seria o limite da função. E nós vamos no final, vai ter lá o gráfico dessa função, como é que ela seria sem esse limite. Ou seja, se não tivéssemos delimitado até o 5, ela seria uma função constante nessa mesma reta. Ok? Então, a ideia é simples. Nós temos um limite de 0 carros a 5 carros. Nesse limite, a função é um salário de R$1.000. E aqui a gente está considerando 1.000 para facilitar a construção do gráfico. Então, 1.000 aqui igual a 1.000. Então, vai ser esse 1. Então, seguindo, na outra teremos y igual a 300x mais 1.000. Aí lembrando, né?
como estamos estabelecendo 1000 igual a 1000 para facilitar na construção, esse 300 aqui não vai ser 300. Se esse daqui, o 1000 vai ser igual a 1, o 300 vai ser igual a 0,3. Então foi nessa base que a gente construiu esse gráfico que apareceu aqui agora, ó, que é esse daqui, esse segmento H aqui. Então o que acontece? Aqui nós teríamos aquela questão, uma bolinha aberta, porque ele não pega no 5, é para valores maiores do que 5. Então, para quem está olhando e não lembra essa parte de ponto aberto, ponto fechado, lá no começo, introdução, em funções, a gente falou um pouco sobre isso, que é simples. Quando tem o igual, vai ser pontinho fechado, porque inclui o número. Quando não inclui ele, vai ser bolinha aberta, que ele é só um delimitador, mas não é parte do conjunto. Então aqui é para x maior do que 5. E essa vai ser o nosso gráfico. Então nós temos o que? O gráfico inteiro da nossa função, então é esse. Nós temos, ele começa aqui e depois muda para essa figura. E aí nós poderíamos ter mais. Lá não fala duas sentenças, fala várias sentenças. Então pode ser duas, podem ser três, pode ser quatro. Ok? Então, a construção do gráfico é essa. Então, lembrando que se não tivéssemos o limite das funções, o gráfico das duas funções seria o seguinte: o computador deu um tilt aqui e apareceu uma frase na hora errada, mas vocês são matemáticos. Não, tem nada a ver não, só o computador que deu tilt mesmo. O y igual a 300x mais 1000, que seria essa função aqui inteira, esse gráfico inteiro. E o y igual a 1000 seria uma constante, né? Então, essa foi a aula. Espero que tenha sido uma aula simples, espero que tenha dado para entender. A função de várias sentenças é um conteúdo curto, é um conteúdo simples, porque ele usa tudo aquilo que a gente estudou em outras funções e que nós ainda vamos estudar. Ok? Então, valeu. E lembra sempre, curta matemática.